E sempre que eu recebo um convite para deixar a palavra do Senhor, a primeira coisa, irmão, que eu faço é pedir confirmação a Deus e fazer uma oração. Por mais que de prontidão eu aceite o convite da igreja, do pastor, do ministério, mas eu me sinto no dever de orar e pedir confirmação a Deus da palavra, de onde o Senhor quer me levar, o altar que o Senhor vai me colocar, onde quer que o Senhor quer que eu pise a planta dos meus pés. Porque eu não creio num Deus que nos coloca em algum lugar, que faz a planta dos nossos pés pisar em algum lugar aonde a mão dele, a sua misericórdia não vai conosco. A não ser que Jesus não esteja no negócio e você não esteja entendendo que aquele lugar não é para você. E eu já rejeitei convites para pregar. E eu vou lhe dizer o porquê. Porque eu queria ir, mas Jesus não queria que eu fosse. Eu não sentia Deus naquele lugar, irmão. Por que a senhora está dizendo isso, irmão? Porque eu já tinha ido. Porque a pessoa que me convidou já tinha me visto pregar em outro lugar. E o convite foi feito. E sempre quando eu oro, para que Deus me direcione, para que Deus me leve, para saber se realmente Jesus quer que eu faça aquilo naquele lugar, para tirar a palavra, para saber se o que é que Jesus quer que eu diga, que eu faça de acordo com a vontade dele. E Jesus disse, não. E na hora eu disse, Senhor, e o que é que eu vou dizer? E Jesus me direcionou o que era para eu dizer. Aleluia. Mas eu disse, Senhor, eu prefiro desagradar o homem do que desagradar a ti. Aleluia. Eu prefiro dizer não ao homem, Jesus, do que dizer não à tua palavra. Aleluia. Prefiro desagradar o homem do que desagradar o seu Senhor, o seu Deus. Prefira dizer não ao homem e sim a palavra, segundo a palavra de Jesus, do que dizer sim ao homem, negar a voz do seu Deus e colocar a planta do seu pé aonde desagrada o Senhor. Aleluia. E sabe o que é que eu acho mais bonito nesse Deus? Aleluia. É que quando ele planeja, quando ele projeta, quando ele fala, ele confirma. Aleluia. O culto está sendo só confirmação. Aleluia. Eu vou só dar seguimento ao que Jesus já iniciou a fazer aqui nesse culto. Aleluia. Mas Jesus já tem confirmado desde o início cada palavrinha que saiu desse altar. Glória a Deus. Pode ser o que ela quiser. Me perdoe quem concorda com essa fala, mas eu prefiro acreditar que eu vou ser o que Jesus quer que eu seja. Porque a palavra do Senhor diz que não vivo mais eu, mas Ele vive em mim. E muitas vezes o que eu e você, mulher, queremos ser, não é o que Jesus quer que nós sejamos. E nós iremos contra a vontade do Senhor. E ficamos batendo a cabeça, sofrendo e remoendo, e deixamos de viver os propósitos do Senhor na nossa vida. E ela disse, mulheres empoderadas em Deus. Mas eu quero que o culto de domingo de mulheres seja uma extensão do chá de mulheres. Você que não foi ontem, você perdeu de ser edificada. Aleluia. Vai ter um próximo, como a irmã Fabiola disse, não perca. Se eu tenho um conselho para lhe dar nesta noite, não perca. Porque foi tremendo, eu saí de lá impactada. Foi coisa linda, foi coisa de Deus, foi tantos temas abordados em várias áreas da nossa vida. Culto desse nível, desse tamanho para mulheres, a gente pensa logo em alguma personagem bíblica. Ruth, Esther, Abigail, a mulher sulamita, entre outras.
E naquela hora, quando eu pensei, Jesus bradou no meu coração. Ele disse: você não vai abrir a palavra para falar de nenhuma mulher da Bíblia. Você vai falar de você. Olha aí. Glória a Deus. Aí eu disse: mas Jesus, de mim? Ele disse: sim, de você. Eu disse: como e o que? Ele disse: chegou a hora Aleluia. de você contar o seu testemunho. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Glória a Deus. Disse: meu Deus, faz muito tempo, viu, irmão, que eu devo um testemunho na igreja do que Deus fez na minha vida até o dia de hoje. Glória a Deus. Foi porque eu não quis contar, não. Foi porque não tinha chegado o tempo. Aleluia. Foi porque Deus ainda não tinha concluído a obra para que eu chegasse até aqui e contasse um pouco do meu testemunho e falasse sobre a minha vida. Ah, irmã, mas a senhora vai falar da sua vida por quê e para quê? Para honra e glória do nome de Deus. O seu nome ele pode não estar citado aqui na Bíblia. A sua história pode não estar aqui na Bíblia. Não está, quer dizer, não está aqui na Bíblia, nem a minha, nem a sua história. São histórias de outras pessoas para edificar a nossa vida. Mas eu quero lhe dizer que como Jesus foi com cada um aqui na Bíblia, Ele é com você. Como cada história contada aqui na Bíblia, Jesus, Ele é presente na sua história. Como cada luta, cada batalha que foi travada aqui foi o final de vitória, assim vai ser na sua vida. E você hoje, irmão, não vai ouvir me falar de nenhum personagem bíblico com a ordenança da palavra do Senhor, mas você vai ouvir coisas vividas por uma mulher real. Aleluia. E o que eu acho mais lindo quando Jesus faz algo na nossa vida é que tudo Ele confirma. Quando a pastora Ruga começou a falar daquelas mulheres e disse: hoje eu não vou falar das mulheres da Bíblia, eu vou falar de duas mulheres que foram levantadas para o reino do Senhor, mas que não estão na Bíblia. Eu disse: Jesus é o Senhor purinho na minha vida. Glória a Deus. Só confirmou o que o Senhor já queria que eu fizesse nessa noite. Aleluia. Como é lindo obedecer a Jesus, irmão. Aleluia. Como é lindo saber que Deus Ele está no controle de cada detalhe da nossa vida. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá em Provérbios, capítulo 31 e o versículo 30. Provérbios capítulo 31 e o versículo 30. E eu tenho 32 anos. No final você vai entender porque eu estou dizendo isso. No final você vai entender porque eu estou lhe dando as minhas características. Não sou tão velha, mas também não sou tão jovem. Eu sou mais uma menina. 32 anos, irmãos, de experiências, de coisas que já passei ao longo da minha caminhada com Jesus e ao longo da minha caminhada sem Jesus. São dois cenários diferentes, viu, irmão? O primeiro cenário é quando a gente quer caminhar pela força das nossas pernas e quer agir pela força do nosso braço. Esse cenário é quando a gente anda sem Jesus e acha que pode tudo. O Senhor diz assim: enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Na minha família, o ministério de Jesus começou com uma pessoa. Sempre tem alguém a dar o primeiro passo, irmão. Sempre tem alguém que tem um primeiro chamado que Jesus vai levantar como coluna para poder fazer o rebuliço no meio da família. E essa pessoa foi o meu tio. Foi a primeira pessoa a se converter na minha família materna. E aí ele se converteu e começou a levar eu e minhas irmãs, tudo pequenininha, escadinha, eu tenho 3, sou a mais nova, para a igreja. E ali a minha irmã mais velha com 14 anos, hoje já tem seus 36, 7, 8.
Não sei. Não sei ao certo, né? Me perdoe, viu, minha irmã? Depois ela vai assistir. E eu, a menorzinha, e a gente ia, nós nos convertemos, né? Ele nos levava para a igreja e nós nos convertemos e íamos com esse nosso tio para a igreja. Mas aí, ao longo da nossa adolescência, acho que muita gente já passou por isso, a gente tem aquele momento de rebeldia, de se desviar, de querer conhecer os prazeres do mundo. Mas eu creio e costumo dizer que até pra gente que tem um propósito, que tem uma chamada, pra gente se desviar do caminho do Senhor e provar dos prazeres do mundo, Jesus tem um propósito naquilo. Aleluia. E hoje eu entendo qual foi o propósito que Jesus me fez passar por onde eu passei. Porque talvez eu não estaria aqui contando um pouco do meu testemunho para os irmãos. E aí, foi se desviando uma, minha irmã mais velha se desviou. A outra, encostada, minha irmã mais velha, ficou meio assim, um pé dentro e um pé fora. E aí eu me desviei da presença do Senhor dos 14 até mais ou menos os 18, 19 anos. E ficava um pé dentro e um pé fora. Um pé dentro e um pé fora. Ficava aquela luta do espírito contra a carne. Ora, eu não sabia se eu servia a Jesus, se eu queria ir para a igreja ou se eu queria estar numa festa. Se eu queria estar no churrasco, se eu queria estar numa balada. E aí teve a minha irmã encostada mais velha que Jesus não permitiu. E mesmo ela, meio assim, Deus não permitiu que ela se desviasse do caminho. E levantou ela como coluna por oração na minha casa. E ela sempre dizia: eu sou a coluna dessa casa, Jesus. Não me deixa cair, porque eu preciso salvar a minha família. Não desista de orar não, irmão. Eu digo para você, mulher, que é coluna dentro da sua casa. Se é só você dentro da sua casa para orar por alguém ou por muitos da sua família, não desista não, porque a semente está sendo plantada. Que eram muitas amizades, nós tínhamos sido nascidas e criadas naquele local. E um certo dia deu uma coisa de Deus, irmão, um incômodo na minha mãe. Ela disse: eu preciso sair desse lugar. Porque apesar da minha mãe estar afastada dos caminhos do Senhor, mas era uma mulher temente a Deus. Porque Deus já tinha propósito na vida dela. E ela se incomodou com aquilo. Ela disse: eu preciso sair desse lugar, eu preciso tirar minhas filhas daqui. O que é que eu estou fazendo aqui? A gente não consegue crescer, a gente não consegue desenvolver. Minha mãe sozinha com 4 mulheres, morando com 4 mulheres. E uma casou e ficou eu e a minha outra irmã. A mais velha também casou, ficou só eu, a encostada minha e a minha mãe. E minha mãe disse: a gente vai mudar. Não, mãe, a gente não quer sair daqui, a gente vai mudar sim. E a gente foi morar em outro bairro, aonde a gente não conhecia ninguém. Ninguém mesmo. O local, o bairro lá, o sítio, como fala aqui, era freguesia, como fala aqui, era muito distante. Era um local que estava sendo recém-construído as coisas, tipo prédios, casa. E a gente não conhecia ninguém, porque a gente tinha sido nascida e criada, a nossa família morava distante, em outro local, e foi só a gente morar nesse local agora. E Deus me afastou de tudo que me afastava da presença dele. Aleluia. De tudo. Principalmente das amizades. É o que a pastora falou aqui. Deus vê o que você não vê e ouve o que você não ouve. E lhe livra de coisas que você nem imagina que Ele está lhe livrando. E quantos livramentos Deus Ele não me deu para eu poder estar aqui hoje. Aleluia.
E aí nessas idas e vindas na presença do Senhor, teve um dia que eu chorando, tinha uma janelinha assim com 3, que lá no Brasil não sei como chama, aqui no Brasil chama basculhante. E abre assim, poxa, abre, eu não sei como chama. Aqui também é assim? Pronto. E eu disse assim para o Senhor, eu disse, Jesus, eu não aguento mais. Por volta dos meus 19 anos, eu disse, Jesus, eu não aguento mais. Eu não aguento mais ficar nessa ida e vinda. Eu não aguento mais perder, Senhor, a minha vida. Perder os prazeres. Eu tinha saudade, irmão, da casa do Senhor. Mas a luta da carne contra o Espírito não deixava. Você tem noção que para você estar aqui hoje, neste lugar, a luta que foi da carne contra o Espírito? Eu passava no domingo em frente à igreja. Às vezes eu vinha de algum lugar, de algum churrasco, de alguma balada, de alguma festa, e passava dentro de um carro cheio de amigo, de amiga, achando, todo mundo achando o máximo, aquilo com o som do carro ligado. E a igreja que a minha coluna, que era minha irmã, congregava, tinha que passar pela frente. E eu passava e era o final do culto, e eu via aquelas jovens saindo, às vezes com um namoradinho, com um esposo, com um noivo, com a mão dada assim, tudo linda, arrumadinha, com as sainhas, com o cabelinho arrumado, sabe? Aquela cara de Jesus, aquele cheiro de Jesus, aquele cheiro da presença do Senhor, aquela cara de santidade, quando Jesus derrama o óleo de santidade na tua vida, e tu fica parecido com Ele, e tu vira a imagem e semelhança dEle. Porque você acha que as pessoas olham para você e não reconhecem quem é Jesus na tua vida? É o óleo da unção, irmão. Até quem passa correndo tem que reconhecer que Jesus é na tua vida. E eu olhava para frente da igreja assim, ô irmão, que vazio. E uma vez eu passei, e na sinceridade do meu coração, eu olhei e disse a Jesus, eu disse, ô Senhor, eu queria tanto ser como essas jovens. Eu queria tanto ser como essas mulheres. Olha que coisa linda. Tudo saindo do culto uma hora dessa. Vão lanchar. Vão para casa. Muitas têm um namorado. Muitas têm um noivo. Muitas já são casadas, construíram uma vida. Olha que lindo. E olha onde eu estou, Jesus. Foi desobediência? Foi escolha? Foi. Mas foi propósito, irmão. Para que hoje eu estivesse aqui. Para que quando Jesus cumprisse o que Ele queria, Satanás não me confundisse mais. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, Satanás não vai ter mais o poder de lhe confundir. Amém, Deus. Jesus ouviu. Glória a Deus. Do jeito que Jesus ouviu naquele dia a minha oração, Ele ouviu a sua. Eu quero dizer para você, mulher que está aqui nesta noite, que pede algo a Jesus na sinceridade do seu coração, que Ele já ouviu. A semente já foi plantada, mas espera, que no tempo certo ela vai germinar e vai dar o seu fruto. E eu olhei para aquele basculhante e eu disse a Jesus que eu não aguentava mais e fiz um pedido a Ele. Jesus permitiu. E o que Jesus fala de testemunho na nossa vida é coisa que já passou e tem que ser contado, não importa aonde você esteja. Que não era meu esposo, era outra pessoa. Mas eu não sabia que Jesus estava me colocando no esconderijo do Altíssimo. Ele atendeu o meu pedido. E em pouco tempo Ele colocou uma pessoa na minha vida. Com 1 ano e 4 meses,
Eu já estava com tudo pronto para me juntar. E foi aonde o diabo começou, irmão, a fazer com que eu enterrasse todos os meus sonhos. O primeiro era o sonho que eu tinha de ser uma mulher que fosse pedir namoro e noivado e casamento. O sonho que eu tinha de usar uma simples aliança. E a pessoa um dia chegou para mim e falou assim. Eu cheguei e falei assim: quando é que a gente vai comprar nossas alianças? E a pessoa chegou para mim e falou: no dia de São Lucas. O noivado não saiu, o casamento não saiu, a aliança não saiu. Mas já era Jesus me preparando para o que ele tinha lá na frente. Glória a Deus, Jesus. Se você, mulher, está entendendo o que Jesus está querendo falar com você nessa noite, eu digo para você: começa a desenterrar os seus sonhos. Aleluia. Glória a Deus. Começa a desenterrar aquilo que Jesus colocou no teu coração. Aleluia. Para de começar a ouvir a voz de Satanás falar mais alto no teu ouvido. Começa a pedir entendimento ao Senhor para aquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Aleluia. Porque muitas vezes a gente está desapercebido e não vê que tudo é Satanás para querer nos matar e nos parar. E esse relacionamento durou 7 anos, o ano da perfeição. Eu digo que foi o ano da perfeição. 7 anos contado no calendário. E ao longo desses 7 anos, ao mesmo tempo que Jesus me escondeu, porque eu pedi a Jesus alguém para caminhar junto comigo, mas na verdade eu caminhava sozinha, eu vivia sozinha, eu me sentia sozinha, eu me doava sozinha, eu fazia tudo sozinha. Mas Jesus estava ali. Aleluia. Eu estava embaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Aleluia. E ao longo daquele tempo eu quero dizer que eu passei por tanta luta, que chegou o tempo de eu olhar para o armário. Quem conhece aqui fubá, cuscuz? Eu não sei aqui no Brasil, aqui em Portugal, não sei como se fala, se alguém conhece. Cuscuz, fubá, é um prato típico nordestino do Brasil, que tem em muitos lugares, e aqui em Portugal já vem também, a gente consome. De eu olhar para o armário assim da cozinha e só ter a metade de um pacote de cuscuz. Olhar para a geladeira e só ter a garrafa de água. Eu dizia, porque com pouco tempo desse relacionamento eu fiz outra promessa ao Senhor. Eu disse: Jesus, aqui eu não conheço quase nada, eu não conheço quase ninguém, mas eu te prometo que, como eu pedi para o Senhor colocar alguém na minha vida para servir, ou para pelo menos andar junto comigo, a primeira igreja que o Senhor me levar, eu renovo a minha aliança. E para honra e glória de Jesus, de lá até aqui, o Senhor tem me feito honrar com a palavra e com a promessa que eu fiz a Ele. Glória a Deus. E chegou a época, irmão, de eu acordar tarde, porque não tinha o que tomar café, só tinha o que almoçar e muito mal. E jantar e dormir, porque não tinha aquele lanchinho, a ceia da noite, para poder dormir. E diz o ditado que barriga seca não dá sono, e eu acredito nisso. Não é verdade? Então eu jantava muito bem, que era cuscuz, como sempre, né? Um pratão de cuscuz com manteiga, com uma xícara grande de café, uma chávena grande de café, e ia dormir. Mas já era Jesus me preparando. Já era Jesus dizendo: eu sou contigo, eu vou fazer, eu te provo no pouco para te colocar no muito. E nos momentos de mais luta, de mais prova, foi que Jesus começou a mostrar a sua glória na minha vida.
E foi quando Jesus começou a me fazer promessas nesse tempo. Jesus me levantou para ser dirigente de círculo de oração. E eu mesmo com medo, sem saber de nada, na minha pouca força, aceitei e comecei a ser dirigente de círculo de oração. Depois de dirigente de círculo de oração, eu comecei a ser intercessora de um grupo grande, de uma igreja que eu congregava. Comecei a ser intercessora desse grupo. Aleluia. Depois começou os convites para pregar. E cada ministério, cada igreja que eu ia, algum pastor convidado ou alguém me via, já me chamava para pregar em outro lugar. E aí Jesus começou a me fazer promessas e mais promessas e mais promessas. E quanto mais eu mergulhava, mais eu tinha vontade de mergulhar. Quanto mais eu entrava na presença do Senhor, mais eu sentia vontade. E ali eu estava tão apaixonada, irmão, tão amada por Jesus, tão cuidada por Jesus, mesmo na luta, mesmo na prova, que eu não tinha mais vontade de largar a presença de Jesus. Aleluia. Aquela mulher, aquela pessoa que antes tinha prazer nas coisas do mundo, agora não tinha mais prazer nenhum. Aleluia. Eu abominava, eu aborrecia os prazeres da carne, os pecados. Aleluia. Jesus começou a ser tão grande na minha vida, me revelar coisas tão extraordinárias e começou a salvar pessoas na minha família. Quando eu renovei minha aliança, minha mãe automaticamente também renovou a aliança. Começou a servir a Jesus junto comigo. Começou a ser coluna dentro da minha casa. Nós começamos a perseverar, nos levantamos como mulheres guerreiras dentro da nossa casa. Jesus começou a fazer coisa grande, começou a mudar o cenário da nossa vida. Mas o maior cenário que Jesus mudou foi o de dentro para fora. Meu Deus, oh glória. O cenário por fora, o material, o externo, estava tudo dizendo que não ia dar certo. Era luta na área financeira. Era luta para se alimentar, era luta para calçar, era luta para vestir, era luta para pagar conta, era luta para tudo. Aleluia. Mas eu sorria. Aleluia. Por mais que eu chorasse por dentro, mas por fora eu sorria. E fazia igual a mulher sulamita, vai tudo bem. Aleluia. Eu não contava para ninguém. Você acredita que eu passei por tanta luta que nem minha mãe sabia? Depois do final de tudo, quando Jesus já começou a mudar a minha história, quando eu comecei a contar a minha mãe as lutas que eu passava para minha família, eles ficaram: como que eu chegava dentro da tua casa e não via nada disso, eu não sentia nada disso? É a presença. Aleluia. É a presença que confunde os de dentro e confunde os de fora. E o tempo foi passando e eu entendi que a maior transformação da minha vida seria de dentro para fora. Eu tinha que negar o meu eu, a minha vaidade, a formosura, o que a palavra diz. Porque Jesus não queria mais que eu visse graça naquelas coisas. Ele queria que eu visse graça em temer a Ele, em temer a palavra dEle, em ser aquilo que Ele queria que eu fosse. Ele não queria mais que eu visse graça nas coisas do mundo, que eu corresse atrás das coisas materiais, mas que eu corresse primeiro atrás da presença dEle. Aleluia. E reconhecesse que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Glória a Deus. Jesus usou o vaso e disse para mim: abre a caixinha dos teus sonhos e começa a retirar de dentro. Glória a Deus. Abre a caixinha dos teus sonhos e começa a retirar de dentro, mulher. Porque um dia tu disseste para mim, eu enterrei os meus sonhos numa caixinha. E depois de longos 7 anos, depois de Jesus ter me tratado de dentro para fora, ter me moldado, ter me lapidado, porque eu era irmã mesmo de Maria Bonita e Lampião, viu? Se você tiver curiosidade, depois procure na internet. Eu sou da região nordeste do Brasil, sou de João Pessoa, na Paraíba, e tem um casal chamado Lampião e Maria Bonita, que é só Jesus na casa, era, né? Bravo, briguento, tudo resolvia na base do grito, e era desse jeito.
Mas Jesus transformou e mudou de dentro para fora. Ele mudou a essência. Ele tirou a minha essência, que eu achava que era boa, e colocou a essência dele. E depois de longos 7 anos, Jesus olhou para mim e disse: retire a pedra, porque chegou o tempo. Eu quero lhe dizer que esse estágio que você está passando, você não vai ficar nele. Do jeito que um dia Deus mudou a minha vida e a minha história, mulher, vai mudar a sua. Obedeça ao Senhor, seja sábia, como diz a palavra, como disse aqui, ó. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Não vá pelo que você vê, pelo que você acha graça. Não vá pela vaidade das coisas. Vá pelo aquilo que Jesus fala com você. E depois de 7 anos de luta, de prova, de transformação, que eu entendi o que Jesus queria fazer na minha vida, através do meu sim a Jesus, Jesus começou a fazer a transformação. E uma coisa que Deus me falou um dia, e eu acreditei, coloquei no meu coração: o mesmo trabalho que você tem de sonhar grande, é o trabalho que você tem de sonhar pequeno. Sonhe do tamanho do seu Deus, porque o seu Deus é grande. E para encerrar, eu quero lhe dizer que Satanás quase me mata, viu? Porque eu passei por uma depressão. Eu não vou me prolongar nesse método, nesse assunto, porque as horas já se avançam, eu tenho que entregar. Eu tive depressão em 2018. Dia 7 de setembro de 2019, eu preparei tudo para tentar suicídio, mas Jesus não deixou. Glória a Deus. Porque eu fui uma mulher que fez tudo por alguém, na forma que você imaginar, de alguém olhar para mim e dizer: eu não encontro defeito em você, eu não sei o que acontece para você estar vivendo, passando por isso. Mas eu fui desprezada. Eu fui tudo no mundo que você imaginar. Era aquela mulher solitária, escanteada, jogada no canto. E Satanás botou isso na minha cabeça. Eu entrei numa depressão e quase me suicido. Mas Jesus sabia que tinha um chamado na minha vida. Eu quero dizer para você: se você está aqui nesta noite e por conta de alguém ou de algum motivo, ou Satanás começou a lhe depreciar e botar coisas na sua mente, e você está pensando em tirar a sua própria vida ou fazer algo com você ou com alguém, eu quero lhe dizer que Jesus está no controle dessa situação. E que você tire esse pensamento da sua cabeça, porque essa luta vai passar. Jesus não deixou que Satanás ceifasse a minha vida, porque Ele é fiel e Ele é justo para cumprir com a sua promessa. Vem aqui, meu amor, em nome de Jesus. E do jeito que Deus me prometeu, irmão, e me tratou de dentro para fora. Aleluia. Por isso que eu digo para você, mulher, não desista não. Vale a pena ser essa mulher que teme ao Senhor. Você vai ser louvada, você vai ser reconhecida. Um dia Jesus me prometeu que ia mudar o meu sobrenome. Eu disse a você que o meu nome de registro era Jéssica Lopes Salles. E hoje o meu nome de casada é Jéssica Lopes Salles de Santana. Esse aqui é o meu esposo, Walter Sander de Santana. Nós namoramos, noivamos com a cerimônia linda na igreja, depois com a recepção maravilhosa. Casamos no civil e no religioso, foi lindo o nosso casamento. Jesus mudou o meu nome, Jesus mudou a minha história. Um dia eu fui pregar numa igreja, ela usou uma pastora para mim e disse: nós ainda vamos ouvir falar muito do nome dessa jovem, porque Jesus vai colocar ela num avião e vai soprar ela para outro lugar. E olha onde eu estou. Nada é para mim, irmão. Nada é para mim, para minha glória. Tudo é para a honra e glória do nome do Senhor. Isso foi fruto de temer, viu, irmão? Isso foi fruto de obediência, foi fruto de entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode mudar a sua história.
Ele é o único que pode fazer aquilo que você não pode fazer. Aleluia. Espero ter edificado a vida dos irmãos e a vida de mulheres aqui neste lugar. O meu testemunho é muito longo, eu tive que resumir porque as horas se avançam muito rápido, não daria para contar tudo. Aleluia. Mas para encerrar, eu quero lhe dizer: não deixa a tristeza te matar, roubar a sua vida, os seus sonhos. Não deixa a depressão lhe matar, roubar a sua vida, os seus sonhos. Não deixa a palavra de pessimismo, de negatividade roubar a sua vida, os seus sonhos. Porque o que Jesus tem para você lá na frente é bem maior e bem melhor. Se eu conseguir, você também vai conseguir. Meu Deus, glória. Eu estou de posse de vitória. E levanta a tua mão que eu quero profetizar. Amém, Deus. Recebe a tua porção. Recebe a tua vitória. Receba o teu testemunho. Hoje foi eu a contar o meu. Amanhã vai ser você a contar o seu. E eu quero lhe dizer que o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje e é o Deus de amanhã. E as bênçãos do Senhor não podem parar. Não olha para a formosura das coisas. Não olha para a graça, para a vaidade das coisas. Porque isso tudo é passageiro. Isso tudo vai passar, mas o que vai permanecer na tua vida é a presença do Senhor, amém? Eu agradeço a minha